Olá, concurseiros e concurseiras, procopinos, estudando sem bater os pinos. Vamos juntos procopinar muito em 2014, continuando com o estudo desta fantástica disciplina que é o direito do trabalho. Hoje vamos dar seguimento à aula sobre relação de trabalho e relação de emprego, requisitos e distinção. Na aula passada, comentamos que a relação de trabalho é um gênero do qual a relação de emprego é espécie. Ou seja, existem outras modalidades de relação de trabalho. A relação de emprego, conforme já verificamos, ela é o resultado da combinação de 5 elementos fático-jurídicos. Revisando: subordinação jurídica, pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade. Recapitulando: subordinação jurídica, pessoa física, também denominada de pessoa natural pelo direito civil, pessoalidade na prestação de serviços, onerosidade e não eventualidade. Para facilitar a memorização, eu preparei para vocês uma sigla para ficar tatuado no teu cérebro. SUPOM: subordinação jurídica, pessoa física, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade. A partir de agora, estudaremos as principais modalidades diferentes, distintas da relação de emprego, mais importantes para a prova do concurso público. Primeira modalidade de relação de trabalho diferente da relação de emprego que iremos estudar é o trabalho denominado trabalho voluntário, também chamado de serviço voluntário. O trabalho voluntário existe há muito tempo no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 1543 já se tem registro histórico do exercício de serviço voluntário na Casa de Misericórdia da Vila de Santos, na antiga capitania de São Vicente. O trabalho voluntário, ele é movido pela ideia de solidariedade em benefício da comunidade. O trabalhador voluntário, portanto, é o cidadão que, motivado por valores de solidariedade e participação, doa o seu tempo, o seu trabalho, o seu talento em prol do benefício da comunidade e de maneira espontânea, desinteressada, não remunerada. A legislação brasileira cuidou bem do tema porque o Brasil criou uma lei que trata especificamente sobre o trabalho voluntário, a Lei 9.608 de 98. Perceba que o trabalho voluntário, observando os requisitos dessa lei, não caracteriza vínculo empregatício. A partir de agora estudaremos, portanto, quais são tais requisitos. Os requisitos previstos na Lei 9.698, presta atenção. Trabalho voluntário deve envolver uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física a um tomador de serviços especial. Que tomador de serviços que é esse? Pode ser uma entidade pública de qualquer natureza ou uma instituição privada sem fins lucrativos. Mas não basta isso. Tais tomadores de serviço deverão ter objetivos especiais. Que objetivos, professor? Os objetivos são mutualidade, eu explicarei a seguir o que significa mutualidade, ou objetivos educacionais, ou recreativos, ou culturais, ou de assistência social, ou objetivos cívicos, ou mesmo científicos. Então vamos recapitular. Requisitos para a configuração do trabalho voluntário: a atividade não remunerada, prestada por pessoa física
O tomador de serviços pode ser entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada sem fins lucrativos, desde que tenham certos objetivos específicos. Vamos a esses objetivos. Mutualidade. O que é mutualidade? Cuidado. Não confunda o sentido mutualidade aqui com outro. Não quer dizer empréstimo ou mútuo, não é? A mutualidade aqui, inclusive, faça uma crítica ao legislador por ter utilizado uma palavra ambígua. A mutualidade aqui significa ajuda mútua em prol do próximo. Então, o objetivo de mutualidade, ou educacionais, recreativos, culturais, de assistência social, cívicos ou científicos. Cuidado que não são objetivos cumulativos, tá? Ou um ou outro. Não se exige, obviamente, que todos esses objetivos estejam presentes nessas entidades. Claro que não. Para ajudar na memorização de vocês, preparei também mais uma sigla para ficar tatuado no teu cérebro. Vamos lá? MERCA-CC, para você não esquecer mais quais são os objetivos que deverão estar previstos nas entidades que contratem trabalhadores voluntários. Para nossa alegria, vamos seguir mais um requisito que deve estar presente no trabalho voluntário. É um contrato especial denominado termo de adesão. Professor, termo de adesão entre quem? É um termo de adesão entre a entidade do trabalho voluntário perante o prestador de serviços voluntários. Esse contrato, esse termo de adesão, ele deve conter o objeto do trabalho voluntário e as condições de exercício daquele trabalho voluntário específico. Então, recapitulando, o termo de adesão, que também é requisito para a validade do trabalho voluntário, deve conter o objeto do trabalho voluntário e as condições do seu exercício. Se o trabalho voluntário ocorrer de acordo com a Lei 9.608 de 98, não haverá incidência do direito do trabalho de regras seletistas, muito menos de obrigações previdenciárias. Professor, o trabalhador voluntário, ele pode receber uma bolsa? Não, ele não pode ser remunerado. O trabalhador voluntário pode ser ressarcido de despesas? Vamos lá. O artigo 3º da Lei do Trabalho Voluntário permite sim o ressarcimento de despesas, mas com algumas ressalvas. Então, cuidado. O ressarcimento de despesas não é obrigação para todo trabalho voluntário. Ele pode sim ser expressamente previsto no termo de adesão. Para que ocorra o ressarcimento de despesas, portanto, deve haver autorização expressa pela entidade. E detalhe, há uma exigência também da lei. Esse ressarcimento só ocorrerá quando o trabalhador voluntário comprovar as despesas realizadas. É como uma ajuda de custo, que depende de comprovação e que não só isto, depende de autorização expressa, ou seja, previsão, portanto, no termo de adesão. Vejamos o texto do artigo 3º para recapitular o assunto. Artigo 3º. O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido. Cuidado, por que eu destaquei? Porque nós sabemos que as bancas poderão substituir poderá por deverá. Então, tome cuidado. Poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho, obviamente, de atividades voluntárias. Parágrafo 1. Então, perceba, não é bolsa. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço voluntário. Outra modalidade de relação de trabalho não regida pelo direito do trabalho, não regida pela CLT. O serviço público, professor, com vinculação administrativa. Eu já li algo a respeito, mas eu
confundo um pouquinho aquela coisa de temporário, de empregado público. Eu não entendo. Calma, que a gente vai esclarecer. Primeira coisa, vamos falar dos agentes públicos com vinculação administrativa. Isso. E depois falaremos dos empregados públicos, ou seja, dos agentes públicos com vinculação seletista de direito de trabalho. Os agentes públicos estão vinculados às entidades da administração direta e indireta. Perceba que o principal agente público, que inclusive envolve a maioria dos casos nos quadros funcionais das pessoas federativas, é o servidor público estatutário. Primeiro agente público com vinculação administrativa. O que eu quero dizer quando eu falo que o servidor público estatutário ele tem vinculação administrativa? Eu quero dizer que a ele não se aplica as regras do direito do trabalho. O regime jurídico do servidor público estatutário é regido por um estatuto especial de natureza pública. O regime jurídico do serviço público estatutário é denominado pela doutrina de regime jurídico administrativo, ou também regime jurídico estatutário. Professor, por isso a denominação de servidor público estatutário, porque ele é regido não pela CLT, não por um regime seletista, mas por um regime estatutário, previsto no estatuto, uma lei especial. Isto é um diploma legal especial do direito administrativo. Portanto, o agente público com vinculação administrativa é regido pelo direito administrativo. Exemplo, o servidor público federal, ele é regido por um Estatuto do Servidor Público Federal, a Lei 8.112 de 1990. Então vamos recapitular. Servidor público estatutário, primeira modalidade de agente público com vinculação administrativa. O vínculo é de natureza pública, jurídico-administrativo ou jurídico-estatutário. Há a previsão de diplomas legais especiais, por isso estatutos. Exemplo, a Lei do Servidor Público Federal, Lei 8.112 de 1990. Cargos que envolvem o serviço público estatutário. Cuidado! O regime jurídico administrativo, ele é aplicado tanto para os cargos com vitaliciedade, quanto para os cargos com estabilidade, cargos efetivos. Vamos recapitular. Cargo vitalício envolve os magistrados, membros do Ministério Público, membros dos tribunais de contas. Vitalício por quê? Após 2 anos de exercício, tais servidores só poderão perder os cargos mediante sentença judicial transitada em julgado. Já os servidores estáveis, após 3 anos de exercício, só poderão perder o cargo após sentença judicial transitada em julgado, avaliação negativa de desempenho ou processo administrativo facultada à ampla defesa. Tanto para o estável quanto para o vitalício, a regra é o regime jurídico administrativo. Não aplica-se, portanto, o direito do trabalho, as regras da CLT, para o servidor público estatutário, seja vitalício, seja estável. Professor, e os cargos comissionados? E os cargos de confiança? Também chamadas funções gratificadas. Veja bem, cuidado. Há uma dúvida, às vezes se pensa que aquele servidor público comissionado, ele será regido pela CLT, ou que o servidor público em função de confiança também poderá ser regido pela CLT. Errado. Também segue esse regime jurídico único de direito administrativo.
Então, tanto para os cargos em comissão, quanto para as funções de confiança, também denominadas funções gratificadas, aplica-se o regime jurídico administrativo. A vinculação é administrativa e não seletista trabalhista. Professor, servidor público temporário, aí sim. Aí eu tenho um servidor público seletista, em que você tem a aplicação da CLT. Vigia, cuidado. Servidor público temporário, primeiramente, quem é? O servidor público temporário, a possibilidade dessa contratação especial está na nossa Constituição. Artigo 37, inciso 9 da Constituição, você já deve estar familiarizado. A possibilidade deve estar prevista em lei. Esta lei, ela possibilitará o quê? Uma contratação temporária em razão de situação transitória de excepcional interesse público. Trata-se, regra geral, de uma contratação administrativa de caráter funcional. Professor, para a contratação do servidor público temporário, é obrigatório o concurso público? Não. Não se exige concurso público para a contratação de servidor público temporário. Não confunda concurso público com processo seletivo simplificado, que normalmente é exigido para a contratação desses servidores públicos temporários. Mas veja só, pergunta, professor, antes vamos retomar aqui só para a gente fixar bem, né, na mente os critérios para a caracterização do servidor público temporário. Veja bem, tempo determinado, necessidade temporária, transitória, para excepcional interesse público. Inciso 9 do artigo 37. O artigo 37, obviamente, você que está estudando para o concurso sabe da importância dele. Veja bem, pergunta. Servidor público temporário em regime jurídico administrativo seria uma regra geral? Já vimos que o concurso público não é exigido para a contratação do servidor público temporário. Mas será que o servidor público temporário, uma vez contratado, deverá seguir o regime seletista, o regime do direito do trabalho? A regra é que não. A regra é que o regime jurídico do servidor público temporário também seja administrativo. Ou seja, uma vinculação administrativa, um contrato administrativo. Professor, é possível então servidor público temporário em regime seletista, sendo a regra o regime jurídico administrativo? E a exceção, um regime seletista para temporário? É possível. É possível. Mas veja, cuidado. A emenda constitucional número 19 de 1998 fez uma alteração na Constituição, retirando a regra do regime jurídico único administrativo para as entidades da administração pública direta e indireta, autárquicas, fundacionais e pessoas federativas. Isso foi em 1998, ou seja, a emenda constitucional número 19, em 1998, autorizou que as pessoas federativas criassem leis específicas prevendo a aplicação de um regime diferente do único. Por exemplo, a aplicação do regime seletista para os seus servidores. Isso perdurou até 2007. Por quê? Porque em 2 de agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 2135, decidiu, em medida cautelar com efeitos ex nunc, não retroativos, suspensão da nova redação constitucional, voltando à anterior, ou seja, voltando à regra a partir de 2 de agosto de 2007, do regime jurídico único para a administração pública nas pessoas federativas, nas autarquias e fundações públicas. Perceba que houve um vácuo
Esse período de 98 a 2007 possibilitou que leis fossem criadas permitindo a aplicação da CLT para servidores públicos. Maioria esmagadora, leis municipais. Perceba, uma lei municipal permitindo a aplicação, expressa aplicação da CLT para a regência de um servidor público em natureza temporária. É possível? É. Até mesmo alguns municípios chegaram a criar leis prevendo a aplicação para autarquias e fundações públicas, servidores de autarquias e fundações da CLT, que foi muito criticado, mas foi um vácuo permitido pela Constituição e, óbvio, pelo STF, pois a decisão do STF em 2007 não foi com efeitos ex tunc, mas com efeitos ex nunc. Vamos lá. Recapitulando, portanto, professor, quer dizer que se a lei prever a aplicação da CLT para o servidor público temporário, somente nesse caso, a previsão expressa, sim, é possível que o servidor público temporário seja regido pela CLT. Sabemos da importância do estudo, das características do servidor público, envolvendo vinculação administrativa, envolvendo vinculação empregatícia, que mais à frente esmiuçaremos. Por quê? Competência. Vocês já estudaram. O Justiça do Trabalho é incompetente para julgar causas envolvendo o servidor público com regime jurídico administrativo. No entanto, se o regime for seletista, sim, a Justiça do Trabalho é competente para julgar tais lides. Então perceba, a lei deve prever expressamente. Isso é possível, você que está estudando direito administrativo, direito constitucional, deve ser mais professor. A Constituição prevê regime jurídico único. No entanto, houve um vácuo de 98 a 2007. Recapitulando, portanto, período entre a emenda constitucional número 19 de 98 e a decisão com eficácia ex nunc do STF em medida cautelar na ADI número 2135, em 2 de agosto de 2007, permitiu sim a criação de legislação determinando a aplicação expressa da CLT para servidores públicos. Muito comum o caso de servidores públicos temporários aí. Seguindo, agentes públicos em vinculação política ou constitucional. Nós também temos aqui uma vinculação de natureza pública e não uma vinculação de natureza privada de regime seletista. No entanto, por serem servidores públicos especiais, o vínculo é denominado de vínculo político, também denominado de vínculo constitucional. Professor, obviamente tais servidores não seguem o regime da CLT, mas que servidores são esses? Nós temos os chefes dos poderes executivos, presidente da República, governadores de Estado, governador do Distrito Federal, prefeitos, além de seus auxiliares, ministros de Estado, secretários estaduais, secretários municipais. Todos eles não podem ser regidos pela CLT. E nós temos também membros do Poder Legislativo, também considerados agentes políticos com vinculação política ou constitucional. Quem seriam? Senadores, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e, por fim, vereadores. Então, recapitulando, nós temos aqui agentes públicos aos quais não se aplica a CLT, inclusive aos secretários municipais, estaduais, ministros de Estado, chefes do Poder Executivo e membros do Poder Legislativo. Agentes particulares colaboradores. Aí sim, professor, são os denominados agentes honoríficos. Aí aplica-se o direito privado nessa relação? Não. Também não se aplica o direito privado nessa relação. Os particulares colaboradores, também denominados de honoríficos, são agentes públicos especiais. Normalmente não recebem remuneração. Nós temos aqui como exemplo os jurados, os mesários, os integrantes de juntas apuradoras em serviços eleitorais.
Esses tipos de agentes particulares, colaboradores, exercem o que a doutrina do direito administrativo chama de munus público. A vinculação, portanto, é de natureza pública e não seletista. Recapitulando, jurados, mesários e integrantes de juntas apuradoras em serviços eleitorais são considerados agentes particulares colaboradores. Não podem, portanto, requerer vínculo empregatício com o poder público. Exercem, portanto, o denominado munus público. Enfim, chegamos à hipótese prevista, inclusive, na Constituição, de aplicação da CLT para agentes públicos, os denominados servidores públicos seletistas ou empregados públicos. São agentes públicos com regime jurídico seletista. Veja bem, esses servidores públicos, eles prestam serviços vinculados a entidades especiais da administração pública indireta, sociedades de economia mista e empresas públicas. Sim. Professor, quer dizer que o servidor público de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, ele segue o regime seletista? Perfeito. Mas, professor, então tal servidor não precisa passar por concurso? Errado. Cuidado, não confunda as coisas. A Constituição Federal de 88, no artigo 37, inciso 2, exige o concurso público tanto para o empregado público quanto para o exercente de cargo estável ou vitalício. Cuidado com isso. O servidor público seletista deve sim passar por concurso público. Exemplo, concurso público do Banco do Brasil, concurso público da Caixa Econômica Federal, concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, enfim. Concurso público sim é exigido. Um outro artigo que trata do tema, além do 37, inciso 2, que exige o concurso público para o empregado público, é o artigo que possibilitou sim a aplicação e determinou, melhor dizendo, a aplicação do direito do trabalho à relação de trabalho entre o empregado público e a sociedade de economia mista ou a empresa pública. Artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Esse artigo determina a aplicação das regras do direito privado para a sociedade de economia mista ou empresa pública, inclusive regras trabalhistas. Portanto, a CLT rege o contrato do empregado público. O direito do trabalho em si rege o contrato do empregado público. Recapitulando, o inciso 2 do artigo 37 destaca, aqui em vermelho a gente reforça, emprego público é previsto pela própria Constituição e a exigência prévia de concurso público também. Seguindo o artigo 173, a ideia é que a empresa pública e a sociedade de economia mista devem seguir regras do direito privado. Então, um regime jurídico, portanto, trabalhista seletista. Professor, muito bem, nós falamos de várias hipóteses de agentes públicos, mas eu ainda tenho uma dúvida. E se, porventura, ocorrer um desvirtuamento das regras de direito administrativo, na vinculação administrativa que deveria ser seguida, será que pode aquele servidor, estando presentes os 5 elementos da relação de emprego, subordinação jurídica, pessoa física, pessoalidade, onerosidade ou não eventualidade, será que esse servidor pode pedir vínculo empregatício com todas as consequências jurídicas das verbas rescisórias? Será que ele pode fazer esse requerimento? Então veja bem, exemplo, cargo comissionado, determinado servidor público contratou comissionado, violando a proibição do nepotismo.
contratou o filho para ser assessor jurídico seu. Nesse caso, há um desvirtuamento do uso do cargo em comissão. Será que, extinguindo-se essa relação administrativa, poderia este comissionado fazer incidir, portanto, regras do direito privado, já que as regras do direito administrativo não foram observadas? Um outro exemplo. Determinado servidor público, ele é contratado sem passar por concurso público para cargo estável, efetivo. Esta violação permitiria que esse servidor pudesse exigir a aplicação à incidência do direito privado, já que foi violado o direito administrativo? Cuidado! O próprio Tribunal Superior do Trabalho decidiu, entendendo que não é possível. Sabe por quê? Porque você tem a aplicação do direito administrativo. Muito bem. Violando-se ele, você não pode fazer incidir um vínculo de emprego com a administração, simplesmente numa decisão judicial. Por quê? Acabamos de estudar. O artigo 37, inciso 2º, exige o quê para um vínculo empregatício? Qual é a condição prévia? Concurso público. Sem o concurso público, não é possível estabelecer vínculo empregatício com a administração pública. É por isso que decisão judicial da Justiça do Trabalho não pode fazer isso. Não tem nem competência. Então, muito cuidado. Não é possível aplicar a incidência do vínculo de emprego se for desvirtuado o vínculo administrativo ou violado a regra do concurso. Por quê? Porque o concurso público deve ser observado para a investidura em emprego público. Decisão judicial não pode, sem concurso, aplicar vínculo empregatício perante a administração pública. Então, muito cuidado quanto a isso. Vamos agora ver o posicionamento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho a respeito. Súmula número 363 do TST, contrato nulo. Veja a aplicação do parágrafo 2º do artigo 37, que traz a possibilidade de nulidade. A contratação de servidor público após a Constituição Federal de 88, sem prévia aprovação em concurso público, veja bem, encontra-se óbice no respectivo artigo 37, inciso 2º e parágrafo 2º. Então, perceba até aqui a exigência do concurso público para o vínculo empregatício. Agora, o TST foi além, até além da sua competência. Porque ele estabeleceu direitos em termos de indenização. Por quê? Ora, porque o trabalho escravo é proibido. Se há uma condição de um servidor, de um agente público, onde houve desvirtuação do vínculo administrativo, mas ele trabalhou e não recebeu, ele tem direito a uma indenização. Trabalho escravo é proibido. Mas não quer dizer que a competência da Justiça do Trabalho, não é. Não é competência. Agora, o TST quis ir além e indicou, de repente, se esse servidor quisesse entrar na Justiça Comum, o que ele poderia pedir? Veja a interpretação do TST. Entendeu o seguinte, que somente lhe confere direito ao pagamento da contraprestação pactuária, porque o trabalho escravo é proibido. Em relação ao número de horas trabalhadas, respeitar o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, que tem regência em legislação específica. Então, veja, esse é o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, um entendimento que já vem caindo em provas de concurso público aí. Cuidado. Só resgatando o conteúdo do parágrafo 2º do artigo 37, que fala da nulidade de atos que violem a regra do concurso, não é? A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Outra pergunta, envolvendo o servidor público seletista, o empregado público. Será que o empregado público detém a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição? Porque ele passa por concurso público. Será que esse simples fato, empregado público passar previamente por concurso público, lhe confere a estabilidade do artigo 41 da Constituição? Vamos relembrar. Esse artigo prevê a estabilidade após
3 anos de exercício. E o servidor estável só poderá perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo que lhe faculte a prodefesa ou o relatório negativo de desempenho apresentado. Então, vejamos a menção aqui ao artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Tá. Eu destaquei o efetivo, perceba. A interpretação que se tem do Tribunal Superior do Trabalho a respeito, até de acordo com decisões do Supremo Tribunal Federal, a regra que temos é a seguinte: o servidor público seletista não detém estabilidade. Não há que se observar as possibilidades especiais de dispensa para o estável. Portanto, não há aplicação do artigo 41 para o servidor público seletista. Posicionamento sumulado pelo TST. Estabilidade. Artigo 41 da Constituição, seletista. Há apenas uma exceção, nós veremos ali. A regra é essa: empregado de empresa pública e sociedade de economia mista. Essa estabilidade é inaplicável. Professor, eu lembro que você falou de um vácuo legislativo entre 98 e 2007. E se naquela época um município criou uma lei determinando que os seus servidores serão regidos pela CLT, passarão por concurso público, mas serão regidos pela CLT, ou mesmo a autarquia ou fundação. Não confunda a autarquia ou fundação, nem município, com empresa pública ou sociedade de economia mista. Nesse caso, o Tribunal Superior do Trabalho entende aplicável, sim, a estabilidade prevista no artigo 41, nesse caso. Mas a maioria esmagadora de situações envolvendo emprego público, turma, obviamente, inclusive na federal, obviamente, não incide em autarquia, não incide em administração direta ou não incide em autarquia fundacional ou simplesmente fundação pública. Nós temos, na maioria esmagadora, emprego público em sociedade de economia mista e empresa pública. Nesse caso, o TST, é claro, não é garantida a estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição. Mas será que tem algum resgate aí de forma de se garantir uma maior proteção especial, professor? Porque o cara fez concurso, vamos lá. Pergunta: se não há estabilidade do artigo 41 para empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista, ao menos deve ser motivada a dispensa de tais servidores? Será que o ato da dispensa de um servidor seletista, por ser um ato, digamos, administrativo, deverá ser motivado? Porque a CLT permite a dispensa imotivada, sem justa causa. Nesse caso, o direito do trabalho brasileiro permite a dispensa sem justa causa e imotivada. Mas estamos falando de um servidor público seletista, de um empregado público. Será que se aplica a teoria da motivação, a exigência de motivação? Também, nesse ponto, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu. Decidiu entendendo que para a sociedade de economia mista ou empresa pública em geral, não há necessidade de motivação do ato da dispensa. Mas fez uma ressalva. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ela sim deve seguir a exigência de motivação da dispensa de seus servidores. Por quê? Segundo o TST, como são aplicadas prerrogativas e imunidades, proteções especiais da Fazenda Pública à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o TST entendeu que isso faz com que a exigência de motivação seja aplicável, sim, para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos num ato de dispensa de seus empregados públicos. Vejamos o posicionamento do TST em OJ número 247 da SDI1. Seletista concursado. Despedida imotivada.
motivada. Empresa pública ou sociedade de economia mista, possibilidade. A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. Vejamos a exceção. A validade do ato de despedida do empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos está condicionada à motivação, entendendo por gozar de privilégios especiais, de proteções especiais da Fazenda Pública. Uma questão da CESP agora para a gente perceber a aplicação desse conteúdo. Agora, uma importância. Percebi que o conteúdo envolvendo relação de trabalho, ele foi pouco cobrado nos últimos tempos. Isso dá uma ênfase maior, porque nós sabemos que uma estratégia para estudar para o concurso não é só você estudar tudo que caiu. Se você acha que basta estudar apenas por provas anteriores, esquecer o edital, já era. Você sabe que é muito comum que a maioria das questões de um novo concurso sejam distintas das anteriores. Um ou outro conteúdo repete, conteúdo, mas os demais conteúdos em geral são diferentes. Você tem que estudar pelo edital. Então, uma atenção especial, porque muitos pontos envolvendo o tema, relação de trabalho, requisito de distinção, ainda não foi cobrado. Então, há uma possibilidade grande de cair também nas próximas provas. Agora, vejamos o que já caiu. CESP e DETRAN na lista. Segundo o entendimento atual, simulado do TST, você está lendo as súmulas e OJs constantemente? Se não está, meu amigo, está perdendo tempo. Você sabe que você tem que fazer o estudo concatenado de doutrina, legislação seca e OJs. Então vamos lá, e súmulas. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público encontra óbice, obstáculo na Constituição Federal e confere ao referido contratado somente direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Assim, em tais casos, restam indevidos a referidos servidores os pagamentos do repouso semanal remunerado. E aí? Será que nesse caso a alternativa está correta? Conforme já estudamos, está correta sim. O TST entendeu, realmente, por aplicar uma limitação ao direito remuneratório desse servidor, cuja relação não observou regras do concurso público, do direito administrativo, do direito constitucional. Perfeito. Próxima questão. CESP, exame de ordem, na hipótese de a Justiça do Trabalho declarar nulo o contrato de trabalho celebrado entre a administração pública e servidor público que não tenha sido previamente aprovado em concurso público, o empregado, perceba uma repetição. A alternativa correta foi essa. Fará jus ao pagamento da contraprestação pactuada, enfim, que já trabalhamos. Perceba a repetição aí do conteúdo envolvendo um posicionamento jurisprudencial consolidado do TST.